10 descobertas que não deveriam existir. Os arqueólogos estão lidando com mistérios o tempo todo. O que encontramos no solo costuma ser apenas parte do quebra-cabeça. Sempre há uma grande história por trás disso. Neste vídeo, levamos você a 10 descobertas que não deveriam existir, mas existem. Antes de partirmos em uma viagem no tempo, certifique-se de se inscrever no nosso canal se você for novo aqui. Nós lançamos constantemente o Top 10 das histórias mais fascinantes, e quando você ligar o sininho de notificação, você não perderá nenhuma delas. 10. Gladiadores decapitados. Começamos com algo que continua sendo uma das descobertas mais horríveis do mundo arqueológico. Os cientistas demoraram muito para encontrar uma explicação para essa descoberta. Trata-se de um cemitério colossal, descoberto em 2004, contendo os esqueletos de 80 homens. Muitos dos corpos apresentavam danos graves, e é claro que esses homens morreram de forma violenta. Alguns tiveram suas cabeças cortadas e colocadas na sepultura ao lado do resto do corpo. Tudo indicava que se tratava de um enorme cemitério de gladiadores, onde foram enterrados os lutadores que não sobreviveram à batalha. O que é mais especial sobre essas escavações horríveis é que elas foram feitas perto de York, no Reino Unido, a longa distância do coração do Império Romano. Essas devem ter sido batalhas extraordinárias. Já imaginou ir a um estádio de futebol e testemunhar, em vez de um inofensivo jogo de futebol, uma luta até a morte entre dois fortes gladiadores? Sem gols, mas com decapitação? 9. Imperador Qin. Vamos à China para uma das descobertas arqueológicas mais chocantes. Cerca de 200 anos antes de nossa era, houve Qin, que uniu a China após uma grande guerra e se tornou o primeiro imperador da China. Claro, uma conquista enorme, e quando ele faleceu, ele queria ser enterrado com honra. Seu túmulo foi encontrado apenas em 1974 e hoje este lugar ainda é impressionante. O túmulo consiste em um mega complexo de passagens subterrâneas e salas do tamanho de uma pequena cidade. Dentro dessa cidade, os arqueólogos fizeram uma descoberta sensacional. Eles encontraram reproduções de argila de toda a equipe do Imperador Qin. Todos os seus soldados, servos, concubinas e escriturários foram recriados em barro nos mínimos detalhes e montados como se pudessem partir. As escavações ainda estão em andamento e estima-se que haja pelo menos 8.000 estátuas. Este é o famoso exército de terracota de que você deve ter ouvido falar. Uma coisa que os arqueólogos não conseguiram descobrir ainda é a tumba do próprio imperador. Ele ainda está fechado no subsolo, esperando o dia em que teremos feito o próximo avanço tecnológico para abri-lo sem danificá-lo. O que você acha que eles encontrariam lá? Dê uma curtida neste vídeo se quiser saber. 8. Pedras da Fome. A história da Europa não correu bem, como em muitas outras partes do mundo. Guerras, doenças, desastres naturais, tudo aconteceu. Depois de um acontecimento significativo, muitas pessoas muitas vezes sentem a necessidade de criar uma lembrança dele, garantindo que nunca esqueçamos este episódio terrível. Uma dessas lembranças na Europa Central só vem à mente quando o mesmo desastre ocorre novamente. Estamos falando das Pedras da Fome, que foram enterradas ao longo de vários rios importantes, lembrando-nos de épocas de extrema seca. A onda de calor de 2018 trouxe muitas pedras da fome de volta à superfície, trazendo mensagens como: se você me vê, chore. E choramos, choramos e você vai chorar. A falta de água causou o colapso das colheitas, muitas vezes resultando em fome. Cada ano, quando isso ocorria, uma inscrição era adicionada às pedras, comemorando o desastre e as pessoas que perderam suas vidas. 7. Esqueleto de Ata. Uma descoberta bizarra foi feita em 2003 no deserto do Atacama, no Chile. À primeira vista, você não pode acreditar no que seus olhos viram e imediatamente pensa: deve ser o alienígena. Isso é o que alguns pesquisadores pensaram quando encontraram um minúsculo esqueleto de uma pequena criatura. O esqueleto tem menos de 16 centímetros de tamanho, tem um crânio estranhamente pontudo e ossos que são quase totalmente crescidos. Isso não pode ser humano, mas isso é. Após o teste de DNA, os cientistas descobriram que o esqueleto bem preservado pertencia a um ser humano, alguém que tinha mutações distintas em seus genes que causavam esses defeitos de crescimento. Descobriu-se também que era uma menina e carregava genes chilenos e europeus. Não se sabe quantos anos ela tinha ou quando viveu. Nem sabemos porque ela acabou no deserto como uma pequena múmia. Seus pais a rejeitaram? 6.
Arca da Aliança. Já testemunhamos algumas descobertas arqueológicas notáveis, quase bizarras demais para serem verdade, mas e um artefato que realmente deveria existir, mas permanece desconhecido até agora. A existência desse objeto é claramente descrita na Bíblia. Um baú coberto de ouro feito de madeira de acácia conteria as 2 placas de pedra com os 10 mandamentos. A arca foi criada há 3.000 anos e passou a ser fortemente protegida desde então. Os seguidores de Moisés nunca deixariam a arca sair de sua visão, mantendo-a sempre em um determinado lugar. No entanto, o baú desapareceu dos livros quando os babilônios conquistaram Jerusalém. Se foi escondido, destruído ou roubado é um mistério. No entanto, a Arca da Aliança é um dos artefatos bíblicos mais procurados até hoje. Até, é claro, Indiana Jones aparecer. Ele encontrou a arca ímpar rapidamente. 5. Linhas Nazca. Você já deve ter ouvido falar das linhas de Nazca. Elas são padrões enormes no deserto do sul do Peru e têm cerca de 2.000 anos. As linhas estão preservadas há muito tempo porque, nos pampas de Jumana e Nazca, quase não chove ou ventava. As linhas formam grandes figuras na areia, principalmente animais e formas geométricas, algumas das quais com centenas de metros quadrados. Algo extra especial sobre esses padrões enormes é que eles só podem ser vistos do ar. Só depois que os aviões comerciais começaram a voar no Peru, por volta de 1930, as linhas se tornaram conhecidas. Portanto, a questão é como os habitantes originais poderiam ter feito as linhas sem entrar em um avião para admirar seu trabalho. Também não está claro porque as linhas foram feitas em primeiro lugar. Seria para agradar aos deuses? Os padrões marcaram locais espirituais ou eventos importantes? Ou eram simplesmente elegantes canais de drenagem? 4. Mãos cortadas. Além das cabeças cortadas, outras partes cortadas do corpo foram descobertas no solo. Essas são mãos e muitas delas. Os membros foram encontrados durante escavações perto de um antigo palácio no Egito. O palácio foi na época a casa do rei Caian, líder do povo Hyksos. Os pesquisadores encontraram nada menos que 16 esqueletos de mão diferentes, todos esqueletos de mão direita. O que poderia estar acontecendo? Cientistas especularam que as mãos foram trazidas por soldados que na época recebiam ouro para cada mão direita decepada de um inimigo. Disse que a mão direita simboliza a força de uma pessoa. Ao cortar a mão, você tira a força do inimigo. Portanto, é uma boa técnica quando você está lutando uma guerra, uma ideia semelhante ao escalpelamento do inimigo. Não se sabe quando essa tradição de cortar a mão direita começou, mas foi estabelecido que as mãos em questão foram enterradas há cerca de 3.600 anos. 3. Bola com corrente. Cerca de uma década atrás, um dos objetos mais bizarros foi recuperado do rio Tamisa, uma bola com uma corrente. Costumavam ser presas à perna de um prisioneiro para evitar uma fuga fácil. A questão que se coloca com essa bola com corrente é, claro, onde está o prisioneiro. A corrente nunca foi aberta, nem com chave nem com ferramentas. A descoberta data do século XVII ou XVIII e está surpreendentemente bem preservada. Talvez o prisioneiro com a bola no pé tenha escapado, mas acabou no rio por acidente. Você pode imaginar que, com uma bola de ferro tão pesada, você afunda direto. Nenhum osso foi encontrado perto da bola, mas a corrente do rio poderia facilmente tê-los movido. Por isso, nunca saberemos a verdadeira história desta bola com corrente. 2. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é o complexo de templos mais antigo já encontrado. Foi construído há cerca de 11.500 anos e não deveria existir, porque há muito tempo as pessoas ainda vagavam pelo mundo como caçadores e coletores. Ainda não havíamos construído vilas ou cidades, e a agricultura também não era praticada em grande escala. O extraordinário complexo de templos, que faz parte da lista do Patrimônio Mundial da Unesco desde 2018, está localizado no sul da Turquia. Além de pilares em forma de T e paredes circulares, o templo também apresenta belos relevos de vários animais como raposas, touros, leões, répteis e pássaros. Quando o templo deixou de ser usado, não foi simplesmente esquecido, mas deliberadamente coberto com uma grande pilha de terra. O notável edifício foi, portanto, deliberadamente escondido até ser redescoberto na década de 1970. O local onde fica o templo é também o local onde a agricultura começou. Isso levanta a questão: o que veio primeiro, a construção do templo ou o cultivo de grãos? Os historiadores concordam que eles estão relacionados. 1. Sagrado Coração de São Lourenço.
Concluímos com uma descoberta comovente. É o coração de um santo, o arcebispo São Lourenço, que viveu na Irlanda há quase 1000 anos. São Lourenço fez muitas coisas boas para os pobres da sua paróquia em Dublin. Ele também desempenhou um papel importante durante os ataques normandos e vikings à cidade. Todos o amavam e quando São Lourenço faleceu, eles queriam uma lembrança de seu grande coração. Isso foi interpretado literalmente e seu coração real foi removido de seu corpo e colocado em um santuário em forma de coração. E ainda está lá, em exibição na Catedral da Igreja de Cristo em Dublin. Em 2012, no entanto, o coração foi roubado de novo, literalmente, alguém fugiu com ele. Só depois de 6 anos, a polícia conseguiu encontrar o coração de São Lourenço novamente. A relíquia, um tanto bizarra, agora está em segurança na catedral novamente, onde qualquer um pode vê-la. Você gostaria que seu coração fosse preservado assim? Se você gosta dos nossos vídeos, dê-lhes uma curtida e se inscreva em nosso canal. Ligue as notificações para não perder um vídeo. Gostaríamos muito de saber nos comentários qual das descobertas aqui é a sua favorita.